é muito comum os irmãos protestantes nos atacarem falando que Maria teve mais filhos. Justamente por ter aquela passagem que fala: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. Jesus vai falar assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Pois bem, Maria teve mais filhos, padre? Tudo bem, Tiago. Meus irmãos, é importante o seguinte: quando nós vamos ler a Sagrada Escritura, nós podemos fazer uma leitura espiritual, nós podemos fazer a espiritual, por exemplo, a Lexio Divina, uma leitura belíssima espiritual, e nós podemos fazer uma leitura teológica, ou podemos fazer uma leitura teológica crítica, tá? Para a compreensão da Sagrada Escritura, eu preciso fazer uma leitura teológica crítica. Eu não posso fazer nem a básica. O que é a básica? Ler rodapé de Bíblia, entendeu? Uma forma de teologia básica. Eu leio rodapé, ler um livro, outro, não. Mas não tem uma crítica, não teve confronto de ideias, tá bom, livro? E também, se eu quero aprofundar, eu não posso ler só na base espiritual, né? Eu preparo as minhas homilias a partir de Lexio Divina. Então, por quê? Uma questão de espiritualidade. Na paróquia, nós temos lá a Escola Catequética São Pedro Canísio, e na Escola Catequética São Pedro Canísio, um dos doutores da igreja, e lá nós aprofundamos, fazemos teologia, realmente uma leitura crítica da teologia. Então, qual que é o problema, às vezes, dos nossos irmãos que, pela graça de Deus, um dia voltarão para a Igreja Católica, porque lá em João, capítulo 17, ali no versículo 21, está dizendo que todos sejam um para que o mundo creia. Então, eu respeito as crenças, respeito a forma de pensamento, mas eu estou com Cristo e ali com São João dizendo que eu espero que todos sejam católicos um dia. Aí o mundo creia, né? Creia. Então, enfim. Então, quando nós fazemos uma análise sobre essa questão, se Maria teve mais filhos, eu não posso fazer uma análise rasa, né? Eu vou lá e pego, por exemplo, Mateus 13, talvez no versículo 55, 56, né? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe é Maria, seus irmãos é Tiago, José, Simão, Judas, suas irmãs não estão no meio de nós? Assim? Não, eu não posso pegar e falar, nossa, tá vendo? Olha, é desse jeito. Porque se eu pegar tudo de forma rasa e tão literal, olha, eu confesso, eu estaria sem olho, porque quem tiver o pecado que vem através do olho arranca, joga fora, né? Bom, eu acho que não teria parte nenhuma, assim, do corpo, né? A cabeça, jogar fora, o ombro, o braço, enfim. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, sem aprofundar muito na questão crítica, mas apresentando algo, assim, mais concreto, Thiago, aqui a pergunta ela tem que ser dualista, tá? A pergunta não é só se Maria teve mais filhos. A pergunta é se Jesus teve mais irmãos. Primeira análise que eu posso colocar sobre isso, né? Existe uma tradição apócrifa, é claro, se é apócrifo, significa que ele não é nem 100% verdadeiro e nem 100% falso. O apócrifo, que é o oculto, né? Ele cria algumas ilusões, ele vai fantasiar, ele quer deixar um pouquinho mais bonitinho, ele dá uns retoques, algumas coisas, mas ele é uma tradição válida para o estudo crítico, porque pelo estudo crítico, um teólogo, ele consegue fazer a leitura, fazer ali os contrapontos com outras leituras, fala, bom, isso aqui tem sentido, é verdade, não tem problema. Como, por exemplo, os pais de Nossa Senhora, Santa Ana e São Joaquim, né? Se ele encontrou na Sagrada Escritura. Mas se encontra na tradição também através dos escritos apócrifos, né? Então, uma primeira análise diz que São José, ele era um viúvo e ele tinha filhos, tá? Então, na lógica, Jesus teria esses irmãos. Não é algo que cai, assim, no meu coração, no meu intelecto, tá bom? São José, o homem casto, mas, então, isso não cai. São Jerônimo, ele, inclusive, ali no século IV, São Jerônimo, ele chegou a combater isso também, né? Porque as pessoas queriam sustentar que Nossa Senhora teve outros filhos somente por causa de Mateus 13, 50
5, Marcos 3, 18, Mateus lá de novo, 26 ou 27, também, por aí vai, né? Eu poderia aqui destacar muitas coisas, Thiago, mas como o nosso tempo é curto, né? Você viu que o padre fala muito, então, aqui existe um caminho que pode ser feito, nós vamos perceber ali que todos estes que foram citados, a Bíblia coloca ele como próximos a Jesus. Esses próximos, eles são primos. Eu vou pegar apenas um exemplo ali na cena da cruz, né? Vai dizer assim, achava-se outras mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, e vem Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Bom, aqui nós já temos o nome de uma possível irmã de Jesus, que na verdade é uma prima, e até mesmo tios, Tiago, poderia ser chamado de irmãos. É só nós olharmos o caso de Abraão e de Ló, né? No primeiro momento, ele é chamado de filho do irmão de Abraão, é Ló, então é sobrinho de Abraão. Depois, ele é dito como irmão de Abraão. Então, a proximidade ali de tio e de primos, que nós chamamos de primeiro grau, daria aqui certamente a compreensão de irmão também, né? Então, vamos lá. Depois nós temos em João, lá, uma cena muito conhecida, João 19, 25, vai dizer que junto à cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, opa, né? Peraí. Então, quer dizer que é irmã de Nossa Senhora? Não necessariamente. Vamos olhar para uma questão de tradição, que não. Pode ser também. Mas o caminho mostra que não necessariamente seria irmã de Maria. E vai dizer que ela é mulher de Cleofas. E lá também estava Maria Madalena, né? Então, assim, nós sabemos que Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Então, esse Tiago que está dizendo aí não pode ser o filho de Zebedeu, porque Maria não era casada com Zebedeu. Então, chamados os filhos do trovão, não pode ser eles, né? Agora, nós temos uma dica aí que Alfeu e Cleofas é a mesma pessoa. Então, quando Maria, mulher de Cleofas, é a mesma Maria, esposa de Alfeu. Cleofas, ele era o pai de Tiago e de José, né? A sustentação bíblica, tudo isso, eu coloco também no curso, que facilita, né? Porque se falar tudo aqui agora, a gente leva muito tempo. Então, e também nem sempre a gente tem um material na frente para ver todas as citações, vai pegando pelos tópicos, né? Ele era pai de Tiago e de José, os mesmos que eram chamados irmãos de Jesus. A mãe dele se chamava também Maria, né? Então, aqui nós já temos a confusão. Eu prefiro mostrar a confusão para dizer o seguinte: na confusão, agora você consegue pegar ponto a ponto e detalhando. Porque se pegar literalmente, eu vou falar, está escrito irmãos. Realmente, tem uma tradução que trouxe como irmãos. Tem uma tradição, Tiago, vai dizer que Alfeu, ele era irmão de José, o pai de Jesus, né? Então, Maria, se essa tradição ela vem enquanto correta para nós, Maria era Maria, esposa de Cleófas ou Alfeu, que é a mesma pessoa, era cunhada de Nossa Senhora, também chamada de irmão ou irmã, pela proximidade que se tinha, né? Até porque quando a mulher casava, ela passava a ser, ela passava a participar da mesma tribo do marido. Então, ela era considerada, ela chamou de irmão, ela também é irmã. Entende? E vai constar, então, que Maria de Cleofas, que também Maria de Alfeu, né, é mãe de Tiago e também mãe de José. Se você aprofundar mais um pouco, nós encontramos ainda Judas, dentro da tradição, que pode ser também. A nossa igreja vive também da tradição. E isso tudo tem uma explicação do Egesipo, que era um historiador da Palestina. E ele explica, no livro dele, um livro que hoje tem um tom muito belíssimo, Vaticano tem esse livro, e lá vai explicando tudo, por que primo era chamado de irmão, por que cunhado era chamado de irmão, por que tio era chamado de irmão, né?
Para os romanos, por exemplo, já existia o termo, mas não existia para o hebraico. Para passar para o grego, foi usada a palavra em grego adelphos. Então, quando foi traduzida, não tinha preocupação. Porque, Tiago, é importante a gente entender o seguinte: existe uma preocupação hoje que ela é desnecessária para o estudo, tá? Que é aquela preocupação assim, mas naquela época, as pessoas sabiam disso. Com o passar do tempo, se perde a história, e aí agora as pessoas precisam voltar a isso. Então, na época é desnecessário. Olha, se chama de adelphos, ou anépsios, que significa primo, tanto faz. Para eles, tanto faz, porque eles já sabiam da história, eles conviviam com a história. Né? Então, talvez o maior problema, eu não atribuo isso a São Jerônimo, mas o maior problema foi ter traduzido como adelphos, que literalmente significa irmão, e não traduzido como anépsios, que significa primo, mas porque não tinha necessidade também naquela época. Mas, para finalizar esse assunto, eu gosto muito do trecho lá de João 19, quando Jesus ele entrega a sua mãe para João. Porque naquele momento, Thiago, o que Jesus está dizendo? Olha, ao discípulo, né? Eis aí a tua mãe. Peraí, se ela tem filhos, ainda mais dentro de um sistema cultural, um sistema tradicional, o judeu é muito tradicional, ainda hoje o judeu ortodoxo é uma coisa maravilhosa de se ver, o quanto que ele é tradicional, o quanto que ele é conservador. Então, como pode uma família tão conservadora, ela não permitir que a mãe ficasse com os filhos? Não pode isso. Como pode também, no local tão conservador, nunca falar que os filhos são de Maria, mas os irmãos são de Jesus? Então, são questões que se pode questionar, né? E o mais bonito é porque, nas traduções mais ligeiras, vai dizer assim que, a partir daquele momento, João levou Maria para a sua casa. O termo é, João levou Maria dentro de si. O que prova que não só levou Maria para o cuidado, mas ele levou Maria como uma participante da vida dele, da vida. Né? Então, na realidade, bom, sempre no alfabeto, ali na língua hebraica, essa tradução não foi feita ao pé da letra do que era, até por causa da própria língua hebraica, eles não utilizarem, né, como na romana, como na grega, mas, enfim, a questão eram parentes próximos, mas não eram irmãos de sangue. Simples assim. Simples assim, Thiago. Você resumiu muito bem, viu? Simples assim.